Boa noite, meus irmãos e amigos e ouvintes do canal da Saudade, meu cordial boa noite. Mais uma vez eu estou aqui para trazer a você mais uma live, uma mensagem da Palavra de Deus, um estudo bíblico, para que você tenha o desejo de aprender a Palavra de Deus. Quando eu aceitei a mensagem, aí uns 30 e poucos anos atrás, eu ia muito nas casas, de casa em casa, oferecendo estudo bíblico e entregando folhetos. E tinha muitos estudos bíblicos, todo sábado à tarde, às vezes domingo eu saía para dar estudo bíblico. Era muitos estudos, de casa em casa. E aqui é muito mais difícil, porque a cidade grande, o povo não abre as portas para você oferecer estudo. Muito difícil. E eu criei esse canal para que através desse canal eu pudesse dar estudo bíblico. É isso que eu estou fazendo. Eu estou dando estudo bíblico, assim como eu dava estudo nas casas, reunia as famílias, a gente sentava, fazia oração, estudava a Bíblia, cantava hinos. E eu continuo fazendo por aqui. Só que hoje, às vezes é mais difícil se dar estudo bíblico. Porque a gente sabe que muita gente assiste, mas eles não dão joinha, não toca no sininho de notificação, não visualiza, não se inscreve no canal. A gente faz um levantamento das pessoas que assistem, parece assim que é quase ninguém. Mas esse trabalho que eu estou fazendo, os anjos queriam vir fazer. Os anjos queriam vir para a terra pregar o evangelho. E Deus não quis que os anjos pregassem, porque qual era a dificuldade de vida que os anjos iam falar? E nós não, nós somos sofredores. Quando nós aceitamos pregar o evangelho, às vezes a pessoa fala assim: mas Jesus não me aceita mais, eu sou muito pecador. E você vai dizer: não, eu também sou igual a você, mas eu sirvo a Deus com dignidade e desejo de herdar a vida eterna. E a mesma porta que Deus abre para mim, abre para você. Eu sou igual a você. Entenderam? E para que isso aconteça na nossa vida, o que é que nós temos que fazer? Confiar em Jesus Cristo. Enquanto você não tiver confiança em Deus, em Jesus, você não aceita Cristo como seu eterno Salvador. Você fala: eu confio, não, eu tenho fé, mas não tem. Aquilo que nós falamos só da boca para fora não frutifica. Nós temos que falar de dentro do coração. Então, meu boa noite para vocês. E eu sou Francisco Lima, do canal da Saudade, que estou aqui sempre transmitindo uma mensagem de esperança, de fé para você, dividindo com você aquilo que Deus me deu: confiança, esperança e muita fé. Mas vamos orar ao Pai Nosso. Vamos fazer uma oração antes de começar o nosso estudo, porque tudo que nós vamos fazer a respeito da palavra de Deus, nós temos que pedir orientação divina. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo trabalho, pelas caminhadas e pelo pão de cada dia. Agora pedimos ao Senhor que perdoe nossos pecados cometidos por palavras, atos, ações, menções e pensamentos. Nos dê força para vencer os obstáculos da vida e nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para entender a Tua palavra. Fica conosco, nos abençoe, dê-nos a companhia dos Teus santos anjos e abre o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos aprender o Teu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo que nós te suplicamos e te agradecemos, ó Deus, para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos,
O título do nosso estudo de hoje é Confiança em Deus. É só com confiança em Deus que nós conseguimos avançar. Você vai atravessar um grande rio e a ponte está quebrada. Mas ainda dá para passar. Você confia que aquela ponte não vai cair com você? Se você confiar, você mete os pés e atravessa. Se você não confiar, por mais que a ponte não caia, você não vai. Assim é a salvação. Se você confiar em Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela sua salvação e pela minha, você busca Ele em sua vida. Se você não tiver confiança, você não aceita. É assim que funciona. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus. A primeira pergunta está lá em Isaías capítulo 11, verso 10. Capítulo 11, verso 10 de Isaías. Pegue a caneta e o papel e marque para depois você estudar. Tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus. Toque no sininho de notificação, compartilhe, dê uma visualização. Se inscreva no canal da Saudade e aprenda a palavra de Deus. Bom? Pois bem, Isaías 11, verso 10 diz assim: a pergunta que diz assim: que predisse de Jesus o profeta Isaías? O que Isaías falou a respeito de Jesus? E diz assim: e acontecerá que naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. E o pessoal pergunta pela raiz de Jessé. Você vai entender quem é a raiz de Jessé, o que é a raiz de Jessé, com a continuação do estudo, entendeu? E o povo vai perguntar: por quê? Porque a raiz de Jessé é posta como pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Já deu para entender? Vamos para mais um trecho. Então a palavra de Deus, vamos ver aqui que diz Romanos 15, verso 12 e 13. Faz parte da mesma pergunta. Entenderam? Romanos 15, verso 12 e 13. É um estudo. Vamos estudar, gente. Vamos estudar para vocês aprenderem a palavra de Deus. Se você bem soubesse o que significa a salvação de um ser humano, todos nós lutaríamos bastante para não perder a nossa salvação. Vamos ver o que diz lá? Capítulo 15 de Romanos, verso 12 e 13, diz o seguinte: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Verso 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejas ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Então, a raiz de Jessé é o próprio Deus. A raiz de Jessé é o próprio Deus. Você já viu aqui. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé. Presta atenção. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. É o Deus da esperança. O Deus da esperança vos chama
de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejas rico em esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a nossa riqueza, a nossa esperança em Cristo Jesus, a nossa fé firmada em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos dá uma vitória muito grande. Porque você sabe quem é Deus, você sabe quem é Jesus, sabe para que ele veio a este mundo e sabe, através das Escrituras Sagradas, do Evangelho, você sabe até o fim de todas as coisas. E esse Evangelho do Reino é ensinado em prol da sua alma. Em prol da sua alma, da minha alma. E vamos para Efésios. Aqui tem a pergunta: por que quer Deus que confiemos em Jesus? Por que Deus quer que nós confiemos em Jesus? Diz a palavra de Deus: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Por que Deus quer que você confie em Deus, em Cristo? Por que Deus quer que eu confie? Para que seja para a honra e louvor da glória de Deus a cada um de nós. Para que sejamos para a honra e louvor da glória de Deus. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo Jesus. Quem é nós que esperamos? Nós cristãos, meus irmãos, que confiamos em Deus, que temos a esperança da vida eterna. É por isso que eu transmito esses estudos para você, que ouve o canal da Saudade, para você se inteirando como vale a pena ser cristão. Você não é querido igual todo mundo, não. O cristão sempre tem alguém contra ele. Sempre tem alguém que critica, sempre tem alguém que fala. Aqueles que não querem saber de Deus, eles criticam os cristãos como que o cristão fosse um mentiroso e só eles, pela sua ignorância, falassem a verdade. Mas nós não ligamos para isso, nós continuamos fazendo o trabalho. Porque quando nós trabalhamos para os homens, nós somos criticados por alguma coisa. E quando nós trabalhamos para Deus, nós somos criticados do mesmo jeito. Então vale a pena trabalhar para Deus e ser criticado e sendo confiante no poder santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Então não se preocupe com a crítica. E Efésios 1, verso 13, nós já estudamos também. Diz assim: que fizeram os efésios a ouvir o Evangelho? O povo de Efésios, o que foi que eles fizeram a ouvir o Evangelho? A Bíblia responde lá em Efésios 1,13: em que primeiro também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Os primeiros a observarem, primeiro a buscarem Cristo, observando a pregação do Evangelho da nossa salvação. Primeiro, nós primeiros. E agora vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 1,16. Romanos 1,16. Vamos estudar, meus irmãos. Estudem a palavra de Deus. A pergunta diz assim: que é o Evangelho para todo aquele que crê? O que o Evangelho significa para todo aquele que crê?
Você tem ideia? Vamos ler? O que é o Evangelho para todo aquele que crê? Diz assim: Apóstolo Paulo diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O que é o Evangelho, meus irmãos? O poder de Deus. É isso que eu transmito para você na minha live, no canal da Saudade, transmitindo o valor do poder de Deus. E no verso 17 ainda diz assim: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você quer viver pela fé? Você quer ser confiante em Deus? Você quer se sentir feliz em conhecer a palavra de Deus? É uma grande vitória, meus irmãos, mas não, nunca abandonar. Você tem vontade de ser salvo por reino de Deus? Você acredita que nesse mundo, sem quem não for salvo, vai ficar num belo jardim? Se você pensa assim, você está enganado. Quem não for salvo vai ser queimado junto com o lixo, com os restolhos. O fogo eterno não vem para queimar o ser humano, vem para purificar a terra do pecado que existe nela. Mas todo ser humano que não aceitar Cristo como seu eterno Salvador vai ser queimado junto com a terra, porque a terra vem para queimar o pecado. O fogo vem para purificar a terra do pecado, do pecado que existe nela. Mas se você não abandonar o pecado para seguir a Jesus, você vai ser queimado também. Mesmo que você já tenha morrido, já está no pó, você vai ser ressuscitado em pessoa para sofrer a dor do fogo. Muita gente naquele dia vai se arrepender. Por que eu não aceitei Cristo? Enquanto a gente está vivo, tem muita gente que ouve a pregação do Evangelho e fica debochando. Mas é porque não sabe o que vai acontecer com esses que debocham da palavra de Deus. Eu queria que você aprendesse a palavra de Deus para você não fazer deboche com a palavra de Deus, para você aprender, buscar Cristo em sua vida como seu eterno Salvador. As coisas do mundo são bonitas aos olhos do pecado, mas as coisas vai ficar muito triste e difícil. É na hora que o fogo estiver caindo do céu, brotando fogo da terra, e você saber que agora está ali dentro e não tem mais saída. Então se livre disso enquanto é tempo. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Por quê? Porque vai ter um tempo que você não vai ter mais essa oportunidade de buscar Cristo. Tudo acabou. Como considera Deus quem abandona a sua fé? Vamos para Hebreus 10:38. Como é que Deus considera aqueles que abandonam o caminho de Deus? Hebreus 10:38. Note no caderninho para você procurar na sua Bíblia, porque é muito útil o estudo da palavra de Deus. 10:38 diz assim. Vamos ler do 37, verso 37 do capítulo 10. Aí diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma.
Então a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, sempre confiante, sempre buscando as coisas de Deus. Mas aquele que aceitar Cristo e depois se afastar, Deus diz assim: não se comprais a minha alma. Mas, quer dizer, não se compadece mais daquele que se abandonou no caminho. Deus não se compadecerá daquele que aceitou Cristo e depois abandonou para voltar à velha vida. E agora vamos ver o que diz a palavra de Deus em São Mateus 24:12. Mateus 24:12. Vamos estudar, gente. Vamos estudar a palavra de Deus. Mateus 24:12. Muitos que já se foram ainda vão ver muita gente da família que estão se preparando para a salvação. Muita surpresa agradável vai ter na eternidade, quando o povo estiver sendo levado para o céu. Pessoas que muitas vezes seus familiares não queriam saber de Deus e a pessoa morreu e acha que nunca mais vai ver os seus entes queridos. E quando chega lá, aquele que for salvo vai se encontrar, o filho vai encontrar a mãe que já se foi, o pai vai encontrar a esposa que já se foi, a esposa vai encontrar o marido que já se foi. Todos os que forem salvos vão se encontrar na eternidade. O maior desejo que eu tenho é de ver meus pais, meus sogros e minha esposa. Eu quero encontrar com eles na eternidade. E por isso eu estou aqui estudando a palavra de Deus e procurando ensinar você, que é para você não perder essa oportunidade de ver, quem sabe, o seu pai lá que já se foi, ver sua mãe, ver às vezes o seu irmão, a sua irmã, o marido ver a esposa que já se foi, ou a esposa ver o esposo que já se foi lá na eternidade. É aqui que você busca conhecimento para essas coisas, aceitando Cristo como seu eterno Salvador, vivendo a vida cristã. Dizer viver sem pecado nesse mundo, ninguém vive sem pecado. Todos nós somos pecadores, mas o cristão que já foi batizado, ele é pecador, mas remido no sangue de Jesus. Então nós temos essa esperança. Mateus 24:12. Vamos ver o que diz lá, gente. 24:12 diz o seguinte: e por se multiplicar, olhem bem, minha gente, prestem atenção por que o povo não quer aceitar a palavra de Deus. 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O mundo está nas imoralidades, é as baladas imorais, é todo tipo de coisa ruim. E o povo está achando que está perdendo oportunidade se não participar daquilo ali, estão abandonando o caminho de Deus para seguir as imoralidades. E as iniquidades no mundo estão aumentando e o amor está esfriando. Mas a palavra de Deus diz assim: por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas o verso 14 diz assim: e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado, que você aceite, que não aceite, você vai ouvir a palavra de Deus. Para depois não dizer assim: Senhor,
Eu não te aceitei porque ninguém nunca falou da tua palavra para mim, não. Você não vai poder enganar Deus. A palavra está sendo pregada por todo quanto é canto. Eu estou aqui já há um ano transmitindo através do canal da Saudade. Muita gente já ouviu. Se não aceitar, eu fiz a minha parte, lutei por você, não é? E agora vamos ver o que diz. Por que meio é obtida a vitória na luta contra o mundo? Por que meio? Como é que nós alcançamos a vitória? 1 João 5,4. Note na sua Bíblia, meu irmão. Note no seu caderninho, para você depois estudar. Aprenda a palavra de Deus. Não se deixe o inimigo tomar conta da sua alma, porque ele não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Deixe que Cristo tome conta da sua alma. Cuide dela. Busque Cristo em sua vida. 1 João 5, verso 4. Vamos ver o que é que diz lá. A pergunta diz assim: por que meio é obtida a vitória na luta contra o mundo? A palavra de Deus responde: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Aquele que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Todo aquele que acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus e acredita que ele veio a este mundo morrer pela nossa salvação, todos serão salvos, os que aceitarem Cristo. Porque só dizer que acredita e não tomar uma iniciativa, meus irmãos, não resolve. Ah, eu creio. Sim, você crê. A palavra de Deus diz que até os demônios creem, mas não obedecem. Então, crer não é o suficiente, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Só crer não é o suficiente. Tem que crer e obedecer. Aí sim, aí a vitória é certa. Entenderam, meus irmãos? Como nos anima Jesus para enfrentarmos animosamente as aflições e provações da vida? Como Jesus nos anima a nós enfrentar todas essas coisas sem nos entristecer? Está lá em João 16:33. João 16:33. Vamos ler? Vamos ver como é que Jesus nos anima a passar por todo o sofrimento, por estarmos sempre confiantes, sempre animados, sempre esperançoso. Como é que ele nos ensina? Vamos ver o que diz lá São João 16:33. 16:33 diz o seguinte. Vou ler a partir do 32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e deixareis só. Contudo, não estou só, Jesus dizendo, porque o Pai está comigo. Se você está passando tribulação, está triste, amargurado, e você acha que está só, confie em Deus, porque Ele vai estar com você. Agora vamos ler o 33. E estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz
em mim. No mundo tereis aflição, passareis por aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala para mim e para você. Olha, no mundo vocês vão passar muitas aflições, mas não se entristeçam. Tenham bom ânimo. Eu também sofri, eu venci o mundo. É com essas palavras, meus irmãos, que Jesus nos conforta a ter coragem, a ter fé e seguir a nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Ninguém que aceitou Cristo e é perseverante vai perder nada. Ninguém. Todos que aceitaram Cristo e estão confiantes e estão vivendo a vida cristã, sem orgulho, sem egoísmo, todos esses alcançarão a misericórdia de Deus. Então, esse era o nosso último versículo desta noite. E eu quero dizer para você que eu fico feliz quando eu sei que alguém assiste o canal da Saudade. Lá onde eu trabalho tem uma senhora que ela operou do joelho e faz muitos dias que ela não vai trabalhar. Hoje ela foi meio puxando da perna e eu disse assim: professora, como é que a senhora se encontra? Tá bem? Ela: tô bem, professor. Tô melhorando. Eu vim hoje, mas acho que ainda vou sair um pouco para passar mais uns 2 dias que o meu joelho ainda dói. E aí, conversando, ela disse assim: eu teria assistido o canal da Saudade. Tem dia que eu fico até 11 horas assistindo o canal da Saudade. Eu falei: a senhora gostou? Ah, gostei sim. Então, meus irmãos, eu digo assim: meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas pessoas que assistem o canal da Saudade. Muito obrigado por aqueles que já deram uma olhadinha e desistiram, mas que o Senhor toque no coração deles para que eles possam voltar a ouvir as palavras do canal da Saudade. Porque, Senhor, só é minha a voz, a palavra é sua. Abençoe este povo. Então, meus irmãos, eu quero desejar uma boa noite para você, boa noite ou dia se você for assistir. Eu quero dizer para você que a minha maior felicidade não é se o YouTube me pagasse alguma coisa, não era essa a minha felicidade. A minha maior felicidade é quando alguém assiste o canal da Saudade. Eu fico feliz porque através das mensagens alguém pode resolver aceitar Cristo como seu eterno Salvador e vai ser uma grande riqueza, porque o próprio Jesus disse assim: de que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Ele já estava querendo dizer que só a salvação de um ser humano já vale muito mais do que tudo que é de riqueza que existe no mundo. Agora para um pouquinho e pense quanto nós temos valor para Deus. Como nós somos valorosos e estamos desperdiçando o nosso tempo com heresias. Então que Deus nos abençoe, uma boa noite ou um bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe a sua saúde, o seu trabalho, as suas caminhadas, o seu repouso e abençoe a sua mesa para que não falte o pão. Fiquem com Deus, uma boa noite e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Tchau.